Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano, primeiro secretário, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior, por favor. Ata da 62ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente em exercício, Neri Oswaldo do Amaral. Primeiro secretário, Adriano de Brito. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Neri Oswaldo do Amaral, do PMDB, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da 61ª sessão ordinária. Fim da leitura, o senhor presidente convidou a doutora Adriana Mendes Bertozzini, juíza eleitoral da 84ª Zona Eleitoral de São José, para ocupar lugar à mesa diretora, visando efetuar alguns esclarecimentos acerca do recadastramento biométrico. Colocada a ata em discussão e votação, esta foi aprovada por unanimidade, com a ressalva do vereador Adriano de Brito, do PR, quanto à sua fala, ressaltando que a causa do falecimento do seu pai, há 13 anos, não foi o câncer de próstata, e sim o machismo que o levou a não consultar um médico e realizar o exame preventivo. Ato contínuo, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão e que, ao término, foi franqueada a tribuna à doutora Adriana Mendes Bertontini, juíza eleitoral, e que na tribuna disse que está à frente da coordenação do recadastramento biométrico e até o momento 40% do eleitorado josefense encontra-se cadastrado. Disse que a abertura do novo posto de atendimento no Shopping Ideal ajudou no incremento do recadastramento e que vem à Câmara Municipal solicitar o auxílio dos vereadores que, em contato com as suas bases eleitorais, peçam ao eleitorado para efetuar o recadastramento biométrico. Registrou que a não realização do recadastramento ensejará a perda do CPF, restrições da conta bancária e perda dos auxílios governamentais, ou seja, não só a restrição ao exercício do voto, mas também aos direitos básicos do cidadão. Alertou que a partir do dia 30 de novembro os postos de atendimento serão fechados e o recadastramento será efetuado apenas no cartório eleitoral, tendendo possivelmente ao retorno das filas e à demora no atendimento. Em seguida, foi liberada a palavra para os vereadores tirassem dúvidas acerca do recadastramento biométrico, aproveitando a presença da doutora Adriana Mendes. No uso da palavra, o vereador Adriano de Brito sugeriu a realização de parcerias com a Prefeitura Municipal, visando proporcionar o transporte de grupo de idosos e seu recadastramento. Exercendo a palavra, a vereadora Sandra registrou positiva a presença da doutora Adriana, solicitando esclarecimentos acerca do transporte de eleitores pelos próprios vereadores, bem como a disponibilização de folders para distribuição nas comunidades. No uso da fala, o vereador Cloni reiterou a preocupação da vereadora Sandra quanto ao transporte de eleitores para o recadastramento biométrico e a disponibilização de material publicitário. Disse que seu recadastramento naquele mesmo dia fez seu recadastramento naquele mesmo dia de forma célere e ressaltou o orgulho de ter a magistrada naquela noite a prestigiar essa Casa das Leis. No uso da palavra, o vereador Amauri disse que à época das filas esteve no cartório eleitoral e sugeriu a descentralização dos serviços de recadastramento biométrico, sendo informado que óbices de logística impediam tal procedimento. Registrou que, analisando os números hoje apresentados por bairro, presume que o numerário aquém do esperado a título de recadastramento não pode ser creditado à mobilidade urbana, e sim ao horário de atendimento estipulado pelo cartório. Finalizou sua participação, sugerindo horários alternativos de atendimento ao eleitor. De exercício da palavra, o vereador Francisco disse que não acreditar que políticas sociais venham ser intervencionistas em matéria eleitoral, entendendo não salutar a intervenção de agentes políticos nessa questão, evitando-se atitudes tendenciosas. Retornando a palavra ao senhor presidente, este colocou em deliberação a prorrogação do expediente, que foi aprovado por unanimidade. Concedida a palavra ao vereador Wallace, esse disse que o acesso à informação com carro de som seria bem-vindo,
registrando a descentralização do serviço e a disponibilização de horários nos fins de semana seria uma forma de ensejar celeridade ao recadastramento biométrico. No exercício da palavra, a vereadora Mari disse que não sabia das consequências da falta de recadastramento biométrico. Também registrou sua dúvida quanto à justificativa do recadastramento biométrico diante das relações trabalhistas. No uso da palavra, o vereador Telmo sugeriu que a Justiça Eleitoral utilizasse como instrumento de propagação da informação os jornais comunitários do município, a igreja e as escolas municipais. Franqueada a palavra ao vereador Sanderson, este declinou da fala. Concedido o uso da palavra ao vereador Geraldo, este questionou a segurança das urnas eletrônicas, reforçou a manutenção da independência dos poderes, a importância dos partidos políticos como forma de intermediação democrática com a comunidade, bem como de quem há iniciativa de recorrer aos setores da sociedade como de quem é a iniciativa de recorrer aos setores da sociedade como instrumento de conclamação do povo ao recadastramento biométrico. Finda todas as perguntas dos nobres vereadores, a doutora Adriana Mendes, juíza eleitoral, esta recepcionou as sugestões oferecidas e deu esclarecimentos necessários com o auxílio da chefe do cartório, Karina Bittencourt. Fim do tempo do expediente, deu-se início à ordem do dia. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 065 de 2015 da Prefeita Municipal. Solicitada a leitura ao primeiro secretário, este realizou o seu mister e, fim do tal ato, deu-se início à discussão. Requerendo a palavra, o vereador Adriano de Brito descreveu o trâmite legislativo e o teor da proposição, registrando ser inadmissível o servidor público ter que recorrer à greve para ter respeitado direitos legítimos e já reconhecidos. Na tribuna, o vereador Geraldo questionou a desigualdade do auxílio funeral, sugerindo para negociações futuras a adoção de um critério isonômico. Na tribuna, o vereador Cloni registrou a falta de zelo aos projetos de lei encaminhado à Câmara Municipal, criticou a forma e o conteúdo da proposição, registrando contrariedade aos princípios da isonomia, já que trata de servidores de forma diferenciada. Em a parte, o vereador Adriano disse ser imprescindível a aprovação da proposição, haja vista seu atrelamento ou acordos pré-estabelecidos entre servidores do Poder Executivo. Em a parte, o vereador Amauri criticou a proposição quanto à forma e o conteúdo, registrando que, mesmo não estando convencido dos termos constantes do projeto de lei, votará em consideração ao servidor público. Parabenizou o orador, mas deixou claro que a proposição é passível de mais estudo e análise. Retornando a palavra ao orador, este voltou a criticar a inserção das matérias distintas na mesma proposição e o abono de faltas dos servidores do Poder Executivo poderia ser realizado por decreto da própria Prefeita Municipal. Finaliza sua fala, registrando que a imposição de um auxílio funeral diferenciado aos servidores municipais o faz perder vista à proposição. Posta em deliberação o pedido de vista, verificou-se um empate de 5 votos favoráveis e 5 contrários, desempatando o senhor presidente favoravelmente ao requerimento. Em declaração de voto, o vereador Adriano de Brito disse que votou pela proposição, pois esta traduz acordos entre o sindicato e o Poder Executivo. Em declaração de voto, o vereador Clone Capistrano disse não ser contra o servidor, mas não concorda com a forma de deferir o abono e o auxílio funeral. Em primeira discussão, o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto 078 de 2015 da vereadora Sandra, solicitando a leitura ao primeiro secretário e, fim do tal ato, adveio a discussão. Na tribuna, a vereadora Sandra disse que o assunto objeto da proposição sempre foi debatido na Comissão de Segurança e na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. E hoje, os órgãos de segurança repassam as informações assustadoras quanto ao aumento do número de casos de pedofilia no município. E o debate da matéria nas escolas é de suma importância. Visando a deliberação de todas as matérias da ordem do dia, o senhor presidente colocou em votação a prorrogação da presente sessão, o que foi aprovado por unanimidade. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito disse que a proposição veio ao encontro de um problema atual no município e a discussão da sexualidade com as crianças passa por esse viés. Em a parte, o vereador Geraldo Schwenk disse que, nas palavras do Papa Francisco, tanto quem pratica o ato de pedofilia como aquele que sabe e se omite é tão responsável quanto.
Retornando a palavra ao orador, este disse que a proposição será aprovada e que confirma estarem corretos os vereadores que votaram contrário ao projeto de lei 089 de 2015. Na tribuna, o vereador Cloni Capistrano disse que o projeto não debate sexualidade, sim a discussão da pedofilia na escola. Em a parte, o vereador Adriano de Brito disse não conseguir discutir pedofilia sem debater sexualidade. Em a parte, a autora da proposição disse que o projeto de lei discute pedofilia, sexualidade e não gênero. Retornando a palavra ao orador, esse finaliza sua fala dizendo votar favorável à proposição. Na tribuna, o vereador Amaury Valdemar da Silva disse que o respeito entre as posições contrárias deve prevalecer para que todos possam crescer juntos e entender o tema com maturidade. Em a parte, o vereador Adriano de Brito disse que não faltou com respeito com ninguém, lembrando que um passado recente, já que o projeto de lei 089 de 2015 retirava do Plano Municipal de Educação temas relativos à sexualidade e gênero. Em a parte, o vereador Geraldo disse que a proposição da vereadora pode gerar uma nova discussão sobre o tema. Retornando a palavra ao orador, esse disse votar favorável à proposição, em que pese não ver o Poder Executivo pondo realmente em prática os projetos de origem parlamentar. Na tribuna, a vereadora Mari disse ter participado por 10 anos de uma instituição na Fazenda do Max, onde, dentre vários assuntos discutidos, figurava a pedofilia no município. Disse que, em que pese a retirada da proposição do Plano Municipal de Educação acerca da discussão sobre sexualidade, proposições como o que ora se debate, trazem à tona aquele tema. Em a parte, o vereador Geraldo lembrou que, quando a aprovação do projeto de lei 089, havia faixas afixadas na galeria do plenário que dizia: questão de gênero e sexualidade é estimular a pedofilia, ressaltando que nada como um dia após o outro. Em a parte, a vereadora Sandra aditou a sua fala na tribuna e alerta os perigos da internet com a propagação da pedofilia. Retornando a palavra ao vereador, a vereadora, esta finaliza seu pronunciamento dizendo que votará favorável por ser uma defensora das crianças. Não havendo mais edis dispostos a debater a proposição, esta foi posta em votação, aprovada por 8 votos favoráveis. Como derradeira matéria, em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, ao projeto 079 de 2015, da vereadora Sandra Alves Martins, efetuada a leitura da proposição, advém a discussão, requerendo a palavra à autora. Na tribuna, a vereadora Sandra apresentou entendimento da Organização Mundial da Saúde acerca da importância do aleitamento materno e a necessária importância do município de São José em encampar a causa em prol da saúde dos josefenses. Termina seu pronunciamento solicitando o voto dos nobres edis. Não havendo mais edis dispostos a discutir a matéria, a proposição foi posta em votação e aprovada por 7 votos favoráveis. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima, a se realizar no dia 30 de setembro de 2015, em horário regimental. Neri Oswaldo do Amaral, presidente em exercício, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ainda ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes na pauta da sessão de hoje, por favor. Reunião ordinária do dia 30 de setembro de 2015, quarta-feira. Correspondências recebidas. Ofício número 327 de 2015 da SUSP, do secretário de Serviços Públicos ao presidente desta casa, em resposta à indicação subscrita pela vereadora Sandra. Ofício número 626 de 2015 do secretário de Finanças ao presidente desta casa, encaminhando balancete contábil do mês de agosto de 2015 da Prefeitura Municipal de São José. Ofício número 324 de 2015 do gabinete do chefe do gabinete ao presidente desta casa, em resposta às indicações subscritas pelos vereadores Telmo, Sandra, Sanderson, Geraldo e Orvino. Ofício 323 de 2015 do chefe do gabinete ao presidente desta casa, em resposta às indicações dos vereadores Adriano, Amaury, Cloni, Chico, Geraldo, Neri, Sandra, Sanderson, Telmo, Túlio e Wallace. Matérias do Legislativo, projeto de lei complementar 009/2015 da mesa diretora, que dispõe sobre o quadro de pessoal, cargos, funções e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de São José e a
adota outras providências. Projeto de resolução número 006/2015, mesa diretora, que dispõe sobre a organização administrativa e estabelece a competência das unidades de assessoria e consultoria do plenário da mesa dos vereadores e dos órgãos integrantes da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de São José. Requerimento número 62/2015, do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência o envio do expediente ao presidente da autarquia São José Previdência, que informe a esta Casa Legislativa se há previsão por parte da autarquia de aquisição de algum imóvel para integrar o patrimônio e, especificamente, aquisição de bens da Universidade Univale, localizada no bairro Sertão do Maruim, neste município. Indicações do vereador Sanderson ao secretário da Infraestrutura solicitando reparo no calçamento da rua Rodolfo Jacob Scheffer, no Roçado. Solicita ainda reparo no asfalto da rua Tabelião Quintino Furtado, em Potecas. Asfalto na rua Francisco Jacinto de Melo, em Areias. Reparos na rua Argentina, frente à empreiteira bairro Potecas. Asfalto em frente à pizzaria La Nona, na Avenida Leoberto Leal, em Barreiros. Indicações do vereador Telmo ao secretário da Infraestrutura. Realização de serviço de tapa-buraco na rua Doralice Pinho, em frente ao 1280, no bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Pintura de faixa de pedestre, feita solicitação à secretária de Segurança, na rua Doralice Pinho, no bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Ao secretário de Infraestrutura, solicita serviço de tapa-buraco na rótula de Barreiros, próximo ao material de construção Balarote. Do vereador Telmo, indicar ao excelentíssimo senhor secretário da Infraestrutura sobre a necessidade de efetuar serviço de limpeza do espesso lixo despejado no meio da rua Padre Raulino Rentes, no bairro Areias, mais precisamente em frente ao número 677. Indicações ainda em Infraestrutura sobre a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco na rua Padre Raulino Rentes, em Areias. Ao secretário da Infraestrutura para realizar a manutenção da lajota na rua Padre Raulino Rentes. A secretária de Segurança sobre a necessidade de implantar uma placa que indique o nome da rua Padre Raulino Rentes. Ao secretário da Infraestrutura que realize serviço de tapa-buraco na rua Padre Raulino Rentes. A secretária de Segurança sobre a necessidade de implantar placas que indiquem o nome da rua Silvio César de Souza, em Areias. Indicações do vereador Orvino ao secretário da Infraestrutura que seja providenciada a recolocação de lajotas na rua sem denominação, que fica entre as ruas Senador Carlos Gomes e Governador Aderbal Ramos da Silva, no Distrito Industrial, Ala Norte. Que seja providenciada a limpeza de uma vala no loteamento Flor de Nápoles e Jardim Pinheiros. Que seja providenciada a restauração de lajotas solta na rua Saldanha Gama, esquina com a rua Xangri-Lá. Providenciada também a reforma na rua Manuel Porto Filho, no Morro do Abuvaí, tapando um buraco na manta asfáltica. Providenciada a restauração de um buraco no asfalto da rua Fúvio Vieira da Rosa, próximo à Polícia Civil. Recolocação das lajotas soltas no pátio da Delegacia da Polícia Civil da rua Fúvio Vieira da Rosa. A Secretaria de Segurança que seja providenciada a pintura da faixa de segurança para pedestres na rua João Grumiché, no Roçado. Ao secretário da Infraestrutura, solicitando que seja providenciada a restauração de buracos na rua Cristo Rei, esquina com a rua Almerinda Francisca dos Santos. Ainda ao secretário da Infraestrutura, a restauração das lajotas em frente aos prédios, bem como de um buraco no asfalto da rua Almerinda Francisca dos Santos, em Barreiros. A secretária de Segurança solicita a pintura de faixa de segurança para pedestre que dá acesso à Câmara Municipal de São José no Centro Histórico. Ao secretário da Infraestrutura que seja feito o desassoreamento do canal que passa dentro do pátio da escola Aldo Câmara, no Roçado. Ao secretário da Infraestrutura que seja providenciada a restauração do buraco do asfalto da rua José Lima, esquina com a rua Brasil Pinho, em frente ao escritório Bagi Imóveis. Ao secretário da Infraestrutura que seja providenciado um estudo de uma obra que elimine o alagamento que vem ocorrendo sempre que chove na rua Antônio Francisco Bastos, esquina com a rua Gerôncio Tives, que dá acesso ao shopping Itaguaçu. Ainda o mesmo secretário que seja providenciada a restauração de buracos nas seguintes ruas: Gaspar Neves, Getúlio Vargas e coletor Irineu Comelli. Indicação do vereador Chico ao secretário da Infraestrutura que seja assentadas lajotas em toda a extensão da rua Antônio Rafael, localizado no bairro Forquilinha. Indicações da vereadora Sandra, secretária de Defesa,
que coloque na pauta de atuação a realização de um estudo que realiza a intervenção técnica para a melhoria do trânsito e circulação de veículos no trevo de Barreiros, ao secretário da Infraestrutura e à Secretaria de Desenvolvimento Regional para que providencie com urgência o serviço de tapa-buraco na SC 281. A secretária de Segurança que providencia a recolocação de placa indicativa com o nome da rua da entrada Rua Guararema, na Ponta de Baixo. Serviço de reperfilamento de lajota na Rua Jacó Mariana, em Forquilinha. Reperfilamento de lajota também na Rua Bruno Lopes, em Forquilinha. Reperfilamento de lajota na Rua Moisés, em Forquilinha. A Secretaria de Segurança, a recolocação de placas de proibido estacionar na Rua Guararema, na Ponta de Baixo. Matérias para a ordem do dia. Não há matérias para a ordem do dia. Senhor presidente? Não, peraí que eu já falo. Consulta o senhor primeiro secretário se existe vereadores inscritos para o expediente. Sim, senhor presidente. É o vereador Chico Silvi e o vereador Clonica Pistrano. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Chico Silvi. Boa noite à mesa diretora, aos meus parceiros vereadores, a todo o público que nos assiste nessa noite. Que me perdoe os meus parceiros vereadores, amigos, a atitude da nossa juíza, a Justiça Eleitoral aqui ontem não foi me agradável no caso. Uma coisa assim, parece que é preciso saber que quem é engenheiro estuda engenharia, quem é médico estuda medicina, e quem é juíza da justiça, advocacia, acho que é preciso também compreender um pouco mais do campo do pragmatismo e da política do nosso país, no caso, né? Porque senão aí vira também a própria justiça tendenciar de que é possível fazer a política dessa maneira, né? Ela que usa o dinheiro, a grana que tem a justiça, usa a igreja, que é um veículo de comunicação, usa, por exemplo, as rádios, né, para divulgar um pouco essa questão, no caso, né? Porque nós estamos arcaicos nesse tempo, né? Além de dar aquele boa noite, eu já tinha dado a vocês, né? Quero saudar com carinho e orgulho aqui os 3 mosqueteiros que tiveram a coragem, coerência de usar a tribuna para defender suas posições sobre a necessidade da inclusão do gênero no plano municipal de educação. Parabéns a estes 3 vereadores. Mari Vieira, até quero parabenizar e agradecer ela com carinho, né, dela ter assinado ontem a ficha de filiação no PT, momento em que o PT vive momento de ondas, de turbulência, em que a mídia, grande mídia, faz com que só o PT é corrupto ladrão, no caso, só lá parece que tem, no caso, né? Parece que a sociedade não é corrupta, né? Até aproveitando aqui, quero ler um trechinho aqui de um dos juristas mais renomados no país, o professor emérito da USP, Dalmo de Abreu Dalari, deu a melhor definição para boa parte do que ocorre no país, cercado de corrupção por todos os lados. Além do político, também existe o eleitor ficha suja, vende o voto ou a troca por benefícios pessoais, declarou Dalari, palestrante na abertura do ciclo de conferências do Observatório da Suprema Corte. E o Adriano de Brito me lembrou naquele dia, a respeito, lembrando ao pai dele, no caso, né? Que o pai dele, talvez, hoje já é quase comum a gente saber, ter a compreensão de que fazer exame de próstata, vamos supor, né? E que é o exame do toque. Em geral, as pessoas não fazem o exame do toque porque tem um pouco de incompreensão de que é necessário ou não é necessário. Que às vezes tem alguns médicos, né? As mulheres fazem todo tipo de exames. A gente, homem, é meio cheio de machismo, né? Mas eu queria falar um pouquinho do preconceito mesmo, né?
que leva a ter sobre os homossexuais, sobre as lésbicas, né? E esse projeto que veio aqui, em que a prefeita foi quase colocada de goela abaixo para poder ser votado, né? E não debatido, porque, né? Até porque quero dizer para vocês que eu não li o projeto, né? Eu precisava me ater mais, até porque eu não tenho o uso tenho o uso da faculdade mental, mas não tenho o uso da compreensão macro desse processo, no caso. E manda para cá, para a Câmara, no caso, para fazer os vereadores talvez votar na marra, né? Porque nem todos eles tinham o aprofundamento, a compreensão do que era certo e o que era errado, no caso, né? Então me manifesto dessa forma porque não acredito em várias instituições. A nossa sociedade em associação vendidas em religiões fundamentalistas que manipulam pessoas sem discernimento e que se tornam massa de manobra, induzida pelos interesses desse segmento que compõe nossa sociedade hipócrita, sem lucidez e sem responsabilidade, que não pensam no bem comum. As pessoas que aqui estiveram, na sua grande maioria, vieram manifestando ideias que não eram suas, e sim dos seus líderes, de seus interesses pessoais, pastores, padres, líderes comunitários, entre outros, que pressionaram a prefeita Adriana, lembrando-a das eleições no próximo ano, que assustou, cedendo a pressão. Inclusive o Neri também chamou a atenção forte deles aqui, né, porque vem aqui parece com uma espécie de ameaça de votar, e eu sei que vereadores parceiro meu, talvez tivesse a nossa ideia, a compreensão, de não ter votado em favor e votou por ameaça do povo que vem aqui, no caso. Por que não vem aqui vigiar os nossos erros que a gente comete, no caso? Por que não vem? Né? Porque vem aqui só em época, por um acaso vieram aqui, uma coisa que nem mesmo eles têm compreensão do que exatamente estava sendo votado, né? Então, infelizmente, é uma massa falida, massa de manobra também, né? Por mais que a base governista, independente da importância do tema em questão, vota sempre para agradar a população, garantindo sua reeleição para cair nas graças da prefeita. Lamentavelmente, essa posição hipócrita demonstra que os menos conta e a correta atuação buscando através da escola educar nossos educantes para terem respeito pelas diferenças da raça, de religião, da heteronormalidade e repúdio ao machismo, ao sexismo e aos bullying, ao obeso e às diversidades existentes. Então, realmente foi um momento meio deplorável de ter colocado aqui, para ter votado um pouco na marra, no caso, né? Pelas ameaças de perder o seu eleitorado. Então, queria dizer para vocês, como lembrar que a Frente Popular, em tempos antigos, onde quando o PT, com o PDT, com o PCdoB, tiveram muitos enfrentamentos, quem sabe hoje também estão pagando um pouco o pato pela atitude também adversa. Embora o PSDB, o PPS e o DEM, hoje são muito mais experientes que nós naquele tempo primitivo, que era uma juventude que não tinha muita compreensão. Eles não, eles estão há muitos anos, tiveram muitos anos no poder e têm a compreensão do que se passa lá. Mexeu com a Petrobras, mexeu com a gente. Campanha difamatória. No momento político e econômico que o país tem vivido, se toma urgente a necessidade do povo ocupar as ruas, avenidas e praças contra o retrocesso, por mais direitos e pelas reformas estruturais. Você conhece o projeto do senador José Serra, do PSDB? Projeto de lei do Senado, PLS, 131/2015, que entrega a Petrobras do pré-sal para a petroleira estrangeira, como as americanas Chevron e outros petrolíferas. Informe-se e participe. O petróleo e o pré-sal pertence ao povo brasileiro, e não a riqueza que deve virar investimentos sociais, beneficiando ao povo. Lutamos pela defesa dos direitos do povo brasileiro. Um ajuste fiscal é algo comum em vários países do mundo.
a questão central é quem paga a conta do ajuste. Nós, da Frente do Brasil Popular, defendemos os ricos, que paguem. Você sabia que donos de iate, jato particular, helicópteros e barco de luxo não pagam imposto anual, como um motoqueiro paga? Então, essa é uma mobilização que, para sábado de manhã, na praça, né, convocado pelo MST, pela CUT e pelos movimentos sociais, para essa luta em defesa do governo da Dilma. E é um governo também, que é o governo do PMDB, e que nós, como outras vezes, já falei tantas vezes aqui, o quanto bem que fez a povos, na educação, na saúde. Obrigado, boa noite. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham na noite de hoje, servidores públicos municipais que se fazem presente nesta casa. Na última sessão, discutimos a respeito do projeto de lei 065, no qual foi encaminhado pelo governo a esta casa. Nesse projeto, conforme vocês já mesmo sabem, trata de vários assuntos dentro de um mesmo projeto, o que já é uma situação que eu não concordo particularmente. Mas mesmo assim foi encaminhado pelo governo municipal. Dentre esses assuntos, 2 apontei que não concordava por entender que o governo estava pensando de forma equivocada. E um desses pontos foi o artigo 75A, no qual concede auxílio funeral a título de ajuda de custo ao servidor falecido correspondente a 2 meses de vencimento. Quero dizer que o vencimento do servidor, o piso da categoria, é R$ 942,47. Então temos servidores no município que ganham R$ 1.200, R$ 1.300. E sendo este vindo a falecer, a sua família receberia em torno de R$ 2.400 ou R$ 2.300. Enquanto isso, nós temos o teto máximo que corresponde ao vencimento da chefe do Poder Executivo, que hoje é de R$ 21.447. E se falecer um servidor desse, que recebe em média de 10 mil, 9 mil, a família receberia R$ 18.000 a título de auxílio funeral. O que eu não concordo e que não é correto com os servidores do município. Devemos achar uma fórmula que seja justa e igual para todos. E levantei essa questão. Ainda, no referido projeto, tem um artigo em que o Poder Executivo encaminha para esta casa para nós abonarmos faltas através de projeto de lei, o que também é inconcebível. E assim retratei nesta casa, pois o governo municipal já deveria ter feito esse decreto de abono de falta a tempo. E esse foi meu posicionamento como vereador, e eu não sou da base governista, não pertenço ao governo, mas sou a favor dos servidores, sim. E quero dizer, e mostrar para os representantes do sindicato que se encontram aqui hoje, que em 2015, na greve, para relembrar, principalmente seus representantes, que eu estive lá com a presidenta, entregando o ofício aqui desta casa, tentando abrir o diálogo com a chefe do Poder Executivo. E foi matéria de jornal e fui acompanhado aqui por todos os servidores. Já concedo uma parte do senhor vereador Neri. Da mesma forma, foi manchete de jornal. Em 2013, quando o município também, os servidores, inclusive, pararam, e foi matéria de jornal até a nível de Grande Florianópolis, com foto dos servidores.
fazendo uma manifestação ordeira e organizada na beira-mar de São José, este vereador também esteve do lado dos servidores do município. Sempre estive do lado dos municípios. Agora, Presidenta, por favor. Agora, eu quero dizer uma coisa. Eu fiquei por demais entristecido com alguns membros do sindicato, representantes dos servidores do município, ao postarem em sua rede social mensagem dizendo que este vereador, dizendo o seguinte, abre aspas, hoje à noite os servidores municipais foram golpeados novamente pelo vereador Cloni. Eu gostaria de pedir à dona Jumeri, por favor, a senhora entende e sabe que não pode ser assim. Eu gostaria que o senhor me desse mais um minuto. Lhe dou mais um minuto, mas pediria ao sindicato, aos membros do sindicato, servidores, que se tiver que tomar uma medida extrema, eu não acho que não é preciso, é tudo gente grande de diálogo. Mais um minuto para o vereador Cloni, por favor. Com a palavra, o vereador na tribuna. Então, repisando, saiu uma mensagem por demais agressiva com um vereador que sempre esteve ao lado dos servidores. Me diga um momento o servidor deste município quando eu não estive do lado dos servidores do município. Me diga. Agora, eu vou suspender a sessão, dona não Jumeri, posso se a senhora não se comportar. Não posso admitir de forma alguma, não posso admitir neste município as pessoas que são mais humildes, os servidores que menos ganham e no momento mais difícil ficar desassistido. E enquanto aquele servidor que tem um salário melhor e que ganha melhor e que tem uma condição de vida melhor e que não precisa muitas vezes do auxílio funeral, receber 14, 18 mil reais. E quero dizer o seguinte para os senhores servidores do município, que a minha atitude aqui repercutiu. E outra coisa, quando tem que se aprovar alguma coisa aqui, a gente solicita impacto financeiro. O projeto sequer tem impacto financeiro. Agora, quero dizer para a população e para os servidores, senhor presidente, que a minha postura aqui foi em defesa do município, em defesa dos servidores. E dizer mais, que já repercutiu, a chefe do Poder Executivo, através do presidente desta casa, já comunicou que vai adotar o mesmo parâmetro que é utilizado na educação e vai estender para todos os municípios, para todos os servidores do município. Isto é, o auxílio funeral será com base já prestado na educação, em torno de R$ 3.600, mais ou menos. Então, esse é o padrão que eu acho que é correto. Não pode quem recebe mais receber em dobro e quem recebe menos receber muito menos no momento difícil. Ainda com relação ao decreto do abono de faltas, o presidente me garantiu nesta noite de hoje que amanhã a chefe do Poder Executivo está assinando o decreto do abono das faltas. E até sexta-feira está aqui nesta casa protocolado, segundo a informação do presidente desta casa e também da senhora prefeita, que me deu essa informação, que apresentará um projeto nesta casa, apresentando o valor de auxílio funeral igualmente para todos os servidores, com base no que já é pago para os servidores da educação, estendendo a todos os servidores do município de forma igualitária, assim não havendo distinção ou diferença no momento da morte, que é o momento que mais precisa, porque o servidor ele é igual, ele pode ser um servidor limpando a rua, ou ele pode ser um fiscal, ou ele pode ser um advogado, mas ele vai ter o mesmo tratamento quando do seu falecimento, e não havendo divergências e diferenças nesse sentido. E eu registro ainda que, às vezes, senhores, no afã de resolver, no afã de tomar decisões, acabamos emitindo opiniões desinformadas e equivocadas muitas vezes. Mas isso é muito péssimo para a relação entre as pessoas e entre as instituições. Portanto, se os representantes dos servidores deveriam abrir o diálogo, como muitas vezes estive aberto ao diálogo e acompanhei os senhores representantes dos servidores
em todas as vezes que fui solicitado. Nunca fechei as portas para nenhum servidor e para também nenhum representante do sindicato. Então, antes de tomar alguma medida pública, em rede social ou através de outros meios, este vereador está à disposição para o diálogo e para a conversa. Mas quero registrar que, independente da posição de alguns membros do sindicato, de forma equivocada e injusta, este vereador continuará do lado dos servidores nas matérias pertinentes aos servidores. Agora, o correto e o justo é conversar e dialogar, vereador Adriano, e não acusar de forma injusta e muitas vezes até caluniosa. Concedo uma parte ao vereador Neri Amaral. Obrigado, vereador, mas até da minha parte, Vossa Excelência já falou praticamente tudo que tinha a falar, mas quero dizer para Vossa Excelência que eu comungo com seus pensamentos e dizer que eu nunca tive do lado do sindicato, sempre estou do lado do servidor. Isso vocês não podem reclamar da Câmara. E quanto a esse valor de auxílio funeral, vocês têm que entender o seguinte: eu sou do ramo de seguro, todo mundo sabe isso, faz 38 anos. Existem vários seguros funerais que é em torno de 3 a 4 mil. E esse valor já é pago para o servidor da educação. Por que os outros servidores teriam que ter valor diferenciado? Então, é nesse encaminhamento que vai vir o projeto, segundo a informação que nós tivemos. Eu acho que é perfeito, é um valor real, valor legal, que dá, porque isso aí, não, pô, pelo amor de Deus, se quiser ter lucro com uma fatalidade do falecimento de um da família, que não seja com, aqui na nossa Prefeitura Municipal de São José, com o salário de servidor, seja em outro lugar. Muito obrigado, senhor. Só para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer que, mais uma vez, através do diálogo para os representantes do sindicato, nós resolvemos a situação na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. E assim, atendendo a todos os servidores de forma uniforme, de forma de igualdade, para que todos recebam a mesma coisa. E também o reconhecimento do Poder Executivo, que ele sim deveria fazer o decreto lá, e assim o fez. Muito obrigado e boa noite a todos. Não havendo mais vereador inscrito nas falas por expediente, passamos à ordem do dia. Como a gente conversou previamente, tendo visto que tem a inauguração do posto de saúde nas imediações lá, vereador Mauri, que o senhor tanto defendeu, felizmente vai sair a inauguração hoje, nós não pautamos matéria. Então, passamos a explicações pessoais. Eu consulto o vereador Adriano se existe vereador inscrito para explicação pessoal. Vereador Adriano de Brito. A palavra ao vereador Adriano de Brito. 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, meu muito boa noite. Eu vou fazer uso da palavra, vereador Cloninha, até assim para esclarecer alguns detalhes. Eu compartilho que o senhor sempre esteve ao lado do servidor, eu sou testemunha disso, em movimentos de greve de passado, o senhor era um dos defensores aqui nas reuniões internas da Câmara, mas algumas questões têm que ser explicadas quanto a esse projeto. Vereador Neri, se o senhor está do lado, é amigo e defende o servidor, você defende também o sindicato, sim, porque o sindicato é o servidor. Quero lhe dizer que esse projeto de lei ele veio com vários itens diferenciados, falando desde licença-prêmio, abono ou justificativa, porque não houve falta do servidor, ele foi à Assembleia, que é um direito dele. E essa justificativa, esse abono do dia para ir à Assembleia, ele veio nesse conjunto, nessa pluralidade de temas, em função de todos aqueles temas terem sido pautados em conversa entre o sindicato e o Poder Executivo. Aquilo ali era o acordo, itens do acordo da greve. O que não dá para aceitar é nós fazermos um movimento, e digo nós porque eu sou servidor, um movimento grevista no ano anterior, esperar 6 meses para que o acordo que seja encaminhado a esta casa, que chegue no dia 22 de junho, e somente em setembro a gente possa estar discutindo isso. Imagina se viesse a gota-gotas, se não viesse tudo num projeto só. Se viesse separado em vários projetos a serem discutidos, nós viraríamos 2015 e não daríamos cabo da pauta reivindicatória de 2014. Por isso é que veio. E mesmo assim,
outros itens do acordo, a exemplo da licença para fazer curso de especialização em lato sensu, de mestrado e doutorado, também está tramitando nesta casa, que também foi discutido e pautado naquele movimento de greve, que poderia também estar dentro desse mesmo projeto, porque era o acordo. Eu sei que a sua preocupação de tratar todos com o mesmo teor, em tom de igualdade, que o servidor que limpa uma sala, ele tenha o mesmo recurso no momento da morte de um advogado, que não tem essa diferenciação, ela é prudente. Mas não pode frear esse processo, porque a gente tem servidor esperando a licença-prêmio, que está parada, porque está registrado lá 2 dias de falta na ficha funcional dele, porque ele foi à assembleia da categoria para discutir, eu já lhe dou uma parte, para discutir aquilo que lhe é de direito. Por isso, a necessidade urgente de se aprovar. Eu ouvi uma fala do plenário, das pessoas que aqui estão há pouco, dizendo assim: o servidor tem que ser tratado igual depois de morto, mas também enquanto está vivo. E isso é fundamental para que a gente tenha sucesso na nossa carreira enquanto servidor da Prefeitura Municipal de São José. Eu lhe concedo uma parte. Senhor vereador, eu quero deixar claro para o senhor, e deixei claro aí na tribuna, talvez o senhor não tenha percebido, mas a questão do abono da falta, isso não compete à Câmara. Quem tinha que fazer o chefe do Poder Executivo, ou a chefe. E já era para ter feito isso há muito tempo, né? Então, ela me garantiu, ela me deu a palavra, e o presidente também me deu a palavra, que amanhã esse decreto está assinado e publicado lá no rol do Paço Municipal. E eu falei isso aí na tribuna. Talvez o senhor não tenha se apercebido. Esse é um fato. E o Poder Executivo não pode transferir responsabilidade para o Parlamento, o qual ele não tem. Então, a chefe do Poder Executivo já deveria ter resolvido isso. Mas amanhã, segundo informações que foi me passada, essa questão do abono vai estar publicado no mural do município e no Diário Oficial. Esse é um ponto. O segundo ponto, o projeto vai ser o mesmo, com a única alteração que vai ser igual ao que já está sendo pago ali na educação, para todos os servidores. E eu vou votar favorável ao projeto, não tenha dúvida, porque eu sempre estive do lado dos servidores. Agora, falei e admito, e vou encerrar, eu não admito ser usado de uma forma não justa e não correta. E aí eu não concordo, porque eu sou um pai de família, eu sou um homem de bem e um cidadão. E eu mereço e devo ser respeitado. Vereador, eu já lhe concedo uma parte. Eu entendo a sua indignação quando veio o abono naquele projeto, mas o servidor não tem culpa disso, porque nesse meio de erro, de acerto, de fazer através de lei ou através de decreto, está o servidor que está esperando o abono da falta dele. Ele quer que seja abonado. E se veio através de lei, que seja através de lei. Se veio através do decreto, que seja através do decreto. Mas o que tem que ser feito é justificado a ausência dele por ter ido a uma assembleia, porque até agora não saiu nem a lei, nem o decreto. Esperemos que amanhã esteja publicado lá no hall da Prefeitura. Eu concedo uma parte ao vereador Amaury. Na verdade, o vereador Adriano, só uma dúvida. O senhor falou que o projeto está na casa faz 4 meses já, mas o senhor é o presidente da Comissão de Justiça. Eu queria que o senhor dissesse por que ficou 4 meses parado aqui na Câmara. Essa é a pergunta que lhe faço. Ele subiu para a comissão, veio para a reunião, foi distribuído para as comissões dar os pareceres, e nas comissões ficou 10 dias em uma comissão, entrou o recesso, veio para a tribuna, foi discutido, o vereador Neri Amaral apresentou uma emenda, foi retirada a emenda em acordo com o sindicato, depois ele não foi pautado novamente, quando ele foi pautado, que veio para discussão, o vereador Cloni pediu vistas. Esse projeto ele está num vai e vem, não entra e sai há muito tempo, vereador Amaury, por isso é que está se arrastando esse tempo inteiro. E olha que é acordo de greve de 2014, e só em junho veio a esta casa, quando o vereador Natal, ou melhor, o vice-prefeito Natal, assumiu a vice-prefeitura de São José, e naquele momento ele enviou o projeto de lei. Eu prometi que seriam 2 minutos, mas eu concedi 2 à parte, que dá 4 minutos, mas descontando o meu, tenho meus 2 minutos. Posso falar, vereador Neri? Não, é isso. Então a gente espera de que amanhã esteja lá no hall, como no hall de entrada da Prefeitura, esse abono dessas faltas justificadas, porque foi para ir à Assembleia da categoria, quero deixar que é justificada, e a gente espera também que esse projeto retorne para votar, porque ali tem outras questões que foram garantidas através de negociação posterior a uma greve da categoria muito bem organizada. Obrigado, boa noite. Bom,
Palavra pela ordem, o vereador Amauri. Presidente, eu vou lembrar Vossa Excelência que o prazo de pedido de vista dos requerimentos, na qual eu apresentei e os demais vereadores solicitaram, já se expirou. Né? Hoje fiquei surpreso que a pauta não tinha nenhuma matéria, mas os 10 dias já se passou, presidente. Né? Então acho que a gente tem que estar... O senhor prometeu isso para mim na outra vez que aconteceu a situação, que um requerimento, um projeto que eu tinha pedido vista acabou vindo plenário no término do prazo certinho, e não está acontecendo nos requerimentos que eu sou autor e que os demais vereadores solicitaram. Acho que tem alguns que nem pegaram o requerimento no próprio legislativo. É isso. Essa é a minha solicitação para Vossa Excelência. Dou um retorno, vereador. Não havendo mais oradores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para dia 5, segunda-feira, no horário regimental, e reforço aí o convite a todos os senhores vereadores. Tem 2 eventos, um da cultura, aqui na esquina do CAE, e a inauguração do posto. Muito obrigado.